Turma, nessa aula aqui a gente vai agora reforçar, né, o acesso às nossas fontes de dados aqui, que no caso a gente está usando o banco de dados do Bubble, né? E como que a gente pode extrair essas informações de diversas partes, de grupos repetidores, de grupos mesmo, né? E a gente pode exibir isso na tela, tá? Então vamos lá, aqui no nosso aplicativo aqui que a gente está usando como modelo, né? A gente tem aqui algumas informações, então nós temos essa tela, e nessa tela a gente pode ver várias informações aqui, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o total de cotações, nós temos aqui o valor médio da FIP, nós temos o valor médio da mensalidade, o valor médio da adesão e quantos consultores tem ativos, né? Então aqui eu tenho um Kanbanzinho aqui, né, onde mostra o status de cada cotação, né? Mas isso não vem ao caso agora. O que eu quero mostrar para vocês é a fonte de dados, tá? Então, continuando aqui, a fonte de dados principal aqui é o canal. Então, esse canal aqui é uma tabela, né? Onde eu puxo os dados da empresa aqui, né? Então, nós já falamos sobre isso na outra aula. Se você ainda não assistiu, né? Assista a outra aula lá que a gente deu já as informações iniciais, né? E aí aqui, olha que interessante. RG cotações invisíveis, ou seja, isso é uma coisa bem interessante para você fazer. Existe um módulo só sobre performance. Então você pode ter grupos repetidores invisíveis, né? São grupos repetidores que não aparecem, mas que fazem a busca para ti, tá? O que é interessante nesses grupos repetidores? Que você pode puxar informação de vários locais. Então, por exemplo, eu tenho só uma busca, né? Eu tenho só uma busca aqui, ela está escondida e eu puxo dessa busca todas as informações que eu preciso. Então, por exemplo, RG cotações invisível, aqui somando o total, né? Fazendo uma contagem. Aqui eu tenho esse outro aqui, ó, fazendo uma soma, pegando o valor da FIP, depois dividindo pelo total para fazer uma média. E aqui eu tenho também, eu pego das cotações invisíveis, né? Enfim, isso é minha fonte de dados. Então, minha fonte de dados aqui nessa questão está invisível, né? Então, olha só, eu vou puxar aqui RG cotações invisíveis e ele está aqui no cantinho, ó. Você pode jogar ele em algum lugar da tela, né? E deixa ele invisível. Não deixa visível aqui, você pode deixar até com collapse, né? Então, deixa ele num cantinho e aqui vai ser a tua busca. Então, qual a fonte de dados? O que eu estou buscando, né? Então, aqui, nesse grupo repetidor, eu faço uma busca por cotações, né, cuja associação esteja na página atual. Então, a gente sabe que precisa de uma página. Por quê? Porque o aplicativo ele é multi-associações, né, que seria, no caso, várias empresas de proteção veicular. Onde eu tenho aqui consultor também. Então, dentro dessa tabela eu tenho esses filtros, né? E aí você faz os filtros normais aqui, né? Então, essa já é a minha busca básica, né? Aí depois, com essa informação, eu posso puxar aqui, ó, essa mesma busca, fazer contagens. Posso, inclusive, usar outro campo chamado Filtered, né? Se você usar o Filtered, significa que você consegue fazer uma busca dentro de uma busca, tá? Então, assim, você faz uma busca global com menos constraints, né? Ou seja, com menos filtros, e aí depois você consegue fazer uma outra busca, e essa busca pode ser usada o Filtered, né? Se você usar o Filtered, nesse caso aqui, ó, é essa opção, tá? Deixa eu só mostrar para você aqui. Olha lá, Filtered. Ele te dá a opção de você fazer mais filtros aqui dentro. Aí você pode fazer um filtro aqui conforme essa condição, né? Conforme, esse grupo aqui é o usuário tal, eu faço uma busca pelo usuário cujo usuário esteja nesse grupo. Aí aqui eu poderia colocar o usuário que é o usuário atual, né? Por exemplo, aí eu venho aqui usando o filter, cujo consultor, que também é o usuário, né? Seja do parent groups, né? Enfim, eu posso puxar aqui, ó, G total, né? Nesse caso, eu uso isso aqui, ó, G total user, tá? Então, a minha fonte de dados está no grupo, né? E aí, aqui eu poderia fazer uma busca também por outro usuário, um usuário especial, usuário específico, enfim, né? Então, é importante que você entenda da onde você está puxando os dados, né? Então, fonte de dados é isso. Eu vou só voltar aqui para ele voltar onde nós estávamos. Deixa eu ver aqui mais um, ok. Então, aqui temos a contagem, aqui também é a mesma coisa, né? Então, isso aqui basicamente é a minha fonte de dados. Então, eu tenho uma busca só
E eu evito de fazer vários duas search for, duas search for, duas search for, duas search for. Então, cada busca diferente vai pesar o teu aplicativo e muitas vezes vai travar o teu aplicativo, vai causar aí lentidão, né? Então, você tem que evitar isso, tá? Aqui, por exemplo, ó, faça uma busca por usuários, né, que estão nessa situação aqui. Então, eu poderia colocar, inclusive, mais uma... Ele está aprovado? Tá aprovado. Então, eu tenho essa informação aqui também. Eu poderia colocar aqui usuários aprovados, somente os consultores ativos, né? Então, tá basicamente mais uma fonte de dados, ok? Então, assim, vocês podem ver aqui que eu uso parent groups aqui também, né? Então, aqui embaixo, esse outro grupo repetidor, ele puxa aqui o status de cotação. Aqui dentro, pessoal, olha só o que eu tenho aqui. Nessa situação aqui, eu tenho um drop area, né? Enfim, esse drop area aqui é para te poder fazer o Kanban, né? No drag and drop, né? Tu puxa para um lado, puxa para o outro, enfim. Mas não é essa aula aqui, é só para você saber qual que é a fonte de dados. Então, grupo pai cotação. Então, significa que aqui dentro eu tenho a cotação. Ou seja, eu tenho a informação aqui dentro que eu preciso, né? Se eu colocar aqui, ó, botão direito do mouse e dar uma extraída nas informações, ó, eu vou ver que tem um grupo repetidor em cima aqui, ó. E esse grupo repetidor, olha só o filtered aqui, ó. Olha que interessante isso aqui. Eu vou pegar a minha fonte de dados e vou usar a opção filtered. Por que filtered? Lembra que aquela minha busca invisível, ela não tinha a opção de status? Será que ela está no início? Se ela está no fim? Já foi negociada? Então aqui eu uso a opção filtered. Então eu tenho dois grupos repetidores. Então uma aqui puxando todos os status e aqui dentro eu tenho outro grupo repetidor usando o filtered. Então usando o filtered significa que eu estou filtrando de novo aquela mesma busca lá. Aí aqui minha fonte de dados agora eu vou buscar onde o status atual esteja no Parent Groups, status cotação. Por quê? Porque, olha só, esse grupo aqui é do tipo status cotação. Então, eu estou puxando lá embaixo, né, status cotação, tá? Assim, existe muito recurso no Bubble, né? Então, mas existe uma coisa um pouco complicada, que é você buscar informações de dentro do grupo repetidor. Tá? Para isso existem alguns truques, alguns macetes que a gente vai ensinar nas próximas aulas, mas aqui o que é importante você frisar, você botar na sua mente? Onde está a informação que eu preciso? Ponto. Esse é o ponto, né? Se você pegar e vai lá naquela informação, você vai ter uma informação de qualidade. Por exemplo, né? Vamos falar aqui, Parent Groups. Sinceramente, o ideal seria que você buscasse dessa aqui, ó, G célula interna. Como assim, David? Olha só. Se você vier aqui, G célula interna, você vai ter a mesma informação. Cotação, aí o nome, né? Acho que era isso, né? Eu não lembro agora qual que era a informação que tinha aqui. Ó, aqui tá a minha cotação, tá? Então aqui eu puxo tudo que eu preciso, ó. Tá? Então, o ideal é você sempre puxar de uma fonte confiável. Ah, o Parent Groups não é confiável, David? Eu não acho confiável. Por quê? Porque eu tenho que ter certeza que todos os meus grupos que estão acima, desde a página, estão corretos. Senão eu vou buscar lá o Parent Groups e ele pode estar vazio. E esse é um dos problemas que eu vejo, né, principalmente no começo, a gente enfrentando, né? Eu falo a gente porque eu passei por isso, né? E aí quando fica azul, a gente, é isso que eu preciso, né? Então, por exemplo, aqui é um texto, né? Se é um texto, pessoal, o resultado final disso aqui será um texto, qualquer coisa que eu colocar aqui, né, e der, por exemplo, associação, nome vai ficar azul, mas não quer dizer que está correto. Aqui quando eu puxo a associação, ó, então significa que essa tabelinha aqui, minha fonte de dados, não está mais em cotação, está agora lá na associação. E aí o Bubble está reclamando. Ele está dizendo, opa, peraí, você tem que terminar. Então, por isso que ele coloca a opção de More, né? Então, aqui, olha que interessante isso aqui, ó, More. Quando você clica em More, aí ele te dá essa opção aqui, né? Aí você pode escolher as informações que você precisa. Como eu não quero o nome da associação aqui, né? Eu vou simplesmente voltar ao que estava antes, né? Acho que aqui vai ser o nome do cliente mesmo, né? Cotação, nome, tá? Então, cliente, cotação, nome, ok?
Então, outra coisa interessante aqui, pessoal, ó, é que você pode puxar uma cascata de informações. Se eu for aqui no banco e esse banco estiver desenhado desta forma, com campos relacionais, né, que a gente chama, olha só que interessante. Se eu vier aqui, ó, significa que aqui eu tenho um campo do tipo associação e lá na associação eu vou ter o nome, vou ter um logotipo, vou ter o endereço, vou ter se está ativo ou não, qual o plano que ele paga, enfim, tudo isso está dentro da tabela associação, tá? Então, dentro de cliente cotação, ó, eu tenho mais um monte de informação, tá? Então, isso aqui para mim, na época, quando eu comecei, eu não tinha entendido isso de uma forma clara, né? Então, ficou muito difícil de eu conseguir fazer ali, muitas vezes ficava azul, né? E eu achava que estava certo e no fim dava erro, principalmente no Super Delivery, né? Que é um módulo um pouco mais avançado, então acabava dando esse problema aqui, tá? Então, isso que você precisa ter em mente. Onde está a fonte de dados? Aqui, quando eu volto para a cotação, olha só, voltei aqui para o design, né? Na cotação. Então, se eu estou na cotação agora, o Bubble me dá um monte de informação aqui, ó. Ah, eu quero pegar os dados da associação. Parou, é só isso, não quero mais nada. E o Bubble diz, tá, tu quer pegar o que da associação? Ah, eu quero pegar o nome da associação. Legal. Eu quero pegar a cidade. Como a cidade já é um texto, né? Já é o resultado final. Eu quero pegar o responsável. O Bubble reclama, né? Responsável pelo quê? Não, é o responsável, eu quero pegar o nome dele, né? O responsável é o cara que fez a cotação, né? O cara que está fornecendo a cotação para esse cliente final, né? Tá, eu quero pegar, ó, mas olha que interessante aqui, eu quero pegar o responsável e aqui também tem uma ligação com a associação. Então, significa que eu também posso puxar o nome da associação daqui, né? Se eu quisesse pegar o nome da associação, simplesmente eu viria aqui, associação, e eu vou ter o nome dela aqui também. Olha só que interessante isso aqui, pessoal. Tá fazendo uma cascata aqui, ó. Aqui eu tenho o nome da associação, que está dentro da tabela associação. Tem o responsável, que é um tipo de usuário, que está dentro de cotação. Então, veja que eu fiz uma escadinha aqui, né? Então, isso é relacionamento, tá? Mas se eu quisesse simplesmente puxar o nome da associação, eu podia vir aqui, né? Simplesmente vou lá na cotação, associação e o nome, né? Aí ele já vai aparecer aqui. Veja que quando ele dá erro ali dali para frente, pessoal, olha só, null, né? Ele está dizendo assim, olha, aqui daqui para frente está tudo errado, né? Então muitas vezes você faz isso aqui, um macetezinho, ó. Se eu der um backspace aqui no teclado, ó, voltei e voltei. Ó, preciso de mais um, voltei de novo. Aí ele vai dizer assim, tá, mas e aí? Tu precisa do nome, né? Precisa da fonte, do logotipo. Simplesmente eu quero o nome. Então ele vai ficar azul, né? Então assim, quando acontecer isso também, se tiver, olha, tem vários erros daqui para cá. Você vai voltando até você ver que aquela informação é a informação que você precisa. Eu poderia puxar esse nome da associação aqui do responsável, né, pela cotação, que também tem uma tabela, né, chamada associação, e vou lá no nome. Viu que interessante? No fim das contas, eu acabei tendo o mesmo resultado, mas aí eu tive que ir lá na frente. Precisa fazer isso? Não, não precisa. Simplesmente você vem aqui, associação, nome, né? E como eu não quero o nome da associação, eu quero o nome do cliente. Eu vou simplesmente parar aqui, ok? Então, cliente, cotação, nome, tá bom? Então, espero que tenha ficado clara essa informação, né? Nos vemos na próxima aula, onde a gente vai falar um pouco mais sobre outras fontes de dados, ok? Até a próxima, tchau, tchau.